Vamos ver agora como se estrutura o cérebro um pouco mais a fundo para que nós possamos entender melhor o seu funcionamento. Bora neurar? Muito bem. Vamos agora então começar a destrinchar esse órgão misterioso, esse órgão complexo chamado cérebro. E nós vamos começar de baixo para cima, ou seja, começando pelo diencéfalo, que é a parte mais inferior do cérebro, mas não menos importante. É uma região da base do cérebro, ela se comunica diretamente com o tronco encefálico e com o cerebelo, e ela envolve 4 subestruturas básicas. Alguns autores citam 5, o metatálamo, mas aqui nós consideramos as 4 básicas. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, o tálamo. O tálamo ele vai transmitir informações para o cérebro, ele funciona como um roteador. Imagina a internet que tem na sua casa. O sinal chega, vai para o seu modem roteia esse sinal para toda a casa, para que de onde você esteja possa receber o sinal. Então, é mais ou menos isso que o tálamo faz, só que o tálamo transmite, ele seleciona as informações e bota essas informações nos lugares corretos dentro do cérebro. Processa então essa informação sensorial, os diferentes tipos de informação sensorial, e participa também da regulação emocional, conforme nós vamos ver na nossa última aula, que é sistema límbico. Não perca. O hipotálamo, ele é o nosso centro de controle. É um órgão espetacular. O que ele tem de pequeno, ele tem de poderoso. Ele faz regulação de atividades vegetativas, como, por exemplo, controle da sede, controle da fome. Participa também do circuito emocional, assim como o tálamo. Vai coordenar várias ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. E também manda na produção de hormônios, controla a hipófise e todos os demais hormônios do corpo. Ou seja, se fosse uma nave espacial, o hipotálamo seria a cabine de comando dessa nave. O epitálamo é um órgão pequenininho e ele contém uma estrutura muito importante que é a glândula pineal. Ela é razoavelmente bem conhecida. E ela vai produzir melatonina e vai regular o ritmo circadiano, ou seja, o ritmo de sono-vigília que nós temos. Nós sentimos muito isso através do jet lag, quando nós viajamos para outro lugar com um fuso horário diferente e o seu organismo tem que se adaptar a esse novo fuso horário com a questão de sono e vigília. Se você já viajou para outro país muito distante, você vai saber do que eu estou falando. E o subtálamo, por sua vez, controla atividades motoras balísticas, ou seja, todo tipo de atividade motora que envolve a projeção do membro, como você, por exemplo, jogar uma bolinha de papel em alguém. Voltando à nossa figura base, agora marcando outras estruturas, nós temos ali em cima o tálamo, temos abaixo do tálamo o hipotálamo, o epitálamo ele está mais abaixo, um pouquinho mais atrás do hipotálamo. Marcamos aí também o cerebelo e o bulbo, mas o que nos interessa, na verdade, são essas regiões primordiais do diencéfalo. Vocês veem pela imagem que ela fica exatamente acima, comunicação direta com o tronco encefálico. E se você estivesse perguntando pelo subtálamo, ele não aparece nessa imagem porque ele precisa de um outro tipo de corte para aparecer e ele é muito pequenininho, então fica ali basicamente na mesma região, ali junto no diencéfalo, mas não foi mostrado nessa imagem. Por outro lado, nós temos agora o telencéfalo. E o telencéfalo consiste em 2 hemisférios, cada um deles dividido em 5 lobos. E esses lobos são frontal, aqui na frente, parietal, aqui em cima, o occipital, aqui atrás, o temporal, aqui dos lados, junto aí das suas orelhas, e a ínsula, que é um lobo interno que fica escondidinho, circundada pelos outros 4. Todos esses lobos, ou seja, os hemisférios cerebrais em si, eles são formados pelo que nós chamamos de giros ou circunvoluções. Giro ou circunvolução é a massa cerebral em si.
e também por sulcos. Sulco é o que está entre os giros. Você já vai ver isso já já na imagem daqui a pouquinho. Esses hemisférios são separados pela fissura longitudinal do cérebro, uma longa fissura que corta e divide praticamente completamente os dois hemisférios, e são unidos pelo corpo caloso, que é uma das principais comissuras que nós temos no cérebro. Comissura é o nome que a gente dá para qualquer estrutura que interligue os dois hemisférios e com certeza a maior e principal é o corpo caloso. Além disso, possui núcleos de massa cinzenta, chamados de núcleos da base, importantíssimos para a regulação do movimento, e possui órgãos que formam o sistema límbico, o nosso sistema emocional, que eu deixei para o final porque tem muito a ver com a nossa tarefa de professor. Embora eu não vá fazer nesse momento muitas ilações a respeito da consequência disso para a nossa sala de aula, vai ter um curso específico sobre isso, neurodidática, não perca. E as funções em geral do telencéfalo? Processos de pensamento consciente e funções intelectuais, ou seja, isso que a gente está fazendo agora. Armazenamento de memória. Muito do que você viu aqui nesse vídeo, nas outras aulas também, já vai ficando armazenado na sua memória. Comando e regulação consciente das contrações musculares esqueléticas. Então, todo esse comando ele é do cérebro. Formação da percepção e integração das informações sensoriais, ou seja, tudo que chega de informação sensorial do sistema nervoso periférico para o cérebro vai ser integrado, mas vai ser recebido numa região específica, no lobo parietal, já estou adiantando. E também os sentidos especiais, como visão, audição, paladar e olfato, ocorrem e são integrados também no telencéfalo. E aí você tem uma imagem que vai mostrar para a gente uma vista superior desse cérebro, a fissura longitudinal bem característica ali, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, e, nesse caso, o sulco central, que é um dos principais sulcos que aparece em todos os cérebros e que divide o lobo frontal do lobo parietal. Ele é bem falado em toda a descrição que nós temos sobre cérebro. Essa é uma vista lateral do cérebro também. Ali você está vendo a ponte, o bulbo e o cerebelo, parte do tronco cefálico e o cerebelo. Você tem um sulco lateral ali sendo mostrado também, muito importante, um ponto de referência entre o lobo temporal, o lobo frontal e parietal, uma divisão, e também ali sendo mostrado de novo o sulco central. E sobre hemisférios cerebrais, vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Lembrando que hemisférios cerebrais correspondem ao telencéfalo. Eu tenho cada um desses lobos cerebrais. Então, o lobo frontal, ele faz controle voluntário dos músculos esqueléticos e também da fala. E também temos nele pensamento, abstração, memória, ou seja, funções superiores do cérebro. O lobo occipital se ocupa do estímulo, da percepção do estímulo visual. Lobo parietal, da percepção consciente do toque, vibração, tato, dor e gosto. O lobo temporal, da percepção consciente dos estímulos olfatórios e auditivos. E também temos ali memória visual, parte da memória visual e da memória de longo prazo. E a ínsula, o órgão escondidinho, o lobo escondidinho, trata das percepções emocionais mais primitivas, ele é o lobo mais primitivo que nós temos, e também trata do córtex olfatório e gustativo em parte. E aí você tem uma outra imagem mostrando esses lobos. Então eu tenho ali o córtex motor sendo mostrado, o córtex somatosensorial também sendo mostrado aí na parte de cima. Eu tenho ali o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o córtex visual sendo mostrados à direita da sua tela. E eu tenho o córtex auditivo e o lobo temporal como um todo sendo mostrado à esquerda da sua tela. Aí tem um resuminho das principais funções para que você possa posteriormente poder estudar e gravar isso melhor. E também temos o que a gente chama de especialização hemisférica, mas a gente trata isso com muita cautela. Normalmente, as pessoas falam do cérebro esquerdo, né, do hemisfério esquerdo do cérebro, com uma parte lógico-matemática,
com uma parte cinza do nosso cérebro, e o lado direito com uma parte criativa. Mas muito cuidado com essa concepção. Na verdade, o cérebro funciona como uma unidade, por isso que ele tem aquelas comissuras, a principal sendo o corpo caloso. Mas a gente pode dizer que, predominantemente, o hemisfério esquerdo trata da fala, da escrita, da linguagem de uma forma geral e também da matemática. Por isso é que ele é chamado de lógico-matemático. E o hemisfério direito, mais voltado para a análise por toque, para a visualização espacial, para questões mais voltadas às artes de uma forma geral. Então, cuidado com essa questão de especialização hemisférica. Muitas funções hemisféricas ocorrem igualmente em ambos os hemisférios. Então, cuidado com essa separação muito radical que fazem entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito. Em resumo, o cérebro é formado pelo telencéfalo, hemisférios cerebrais e seus lobos, e pelo diencéfalo, que são as estruturas mais internas ali na base do cérebro. Os lobos são frontal, parietal, occipital, temporal e ínsula. Os hemisférios cerebrais são unidos pelo corpo caloso por demais estruturas, as outras comissuras pequenininhas. E isso garante que ambos funcionem de forma integrada. Ambos os hemisférios funcionam realmente de forma integrada. E há especializações em cada hemisfério, bem como funções que existem em ambos. Bom, aqui nós conhecemos um pouco mais sobre a estrutura do cérebro, mas ainda vem mais por aí. Até a nossa próxima aula. Não perca. Até lá.